Então, sétimo ano A, sétimo ano C, aqui quem fala é o professor Rony Roberto. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que a gente vai dar continuidade aos conteúdos previstos para essa terceira etapa, tranquilo? A gente vai disponibilizar todo esse material tanto em formato de vídeo, quando a gente terminar a gravação a gente vai disponibilizar pelo WhatsApp. A gente também vai mandar para você o material em PDF. E para você que já tem ou que faz parte do nosso Google Classroom, nós temos uma turma chamada Sétimo A, Sétimo Ano C, em que você pode pegar todo esse material que a gente está utilizando até o momento, beleza? Caso você ainda não faça parte, você pode enviar para o privado para a gente o seu e-mail que a gente vai te enviar o convite e você pode, enfim, fazer parte dessa turma, beleza? Lembrando que se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer assunto aqui abordado, você pode entrar em contato com a gente de forma privada ou se manifestar no nosso grupo do sétimo ano A, do sétimo ano C, que é o Só Português, de acordo com a sua turma, você pode também se manifestar por lá. Lembrando que ainda tem muitos de vocês que ainda estão devendo atividades pra gente. Lembrando que essa daqui já é a quarta ou é a quinta, se eu não me engano. Minha vai ser a terceira, né? Lembrando que tem as atividades do professor Isaac também. Então tentem o mais rápido possível agilizar, beleza? A gente vai tratar nessa aula de hoje sobre como é que anda a produção escrita de vocês, principalmente em relação à pontuação. Se você olhar no slide logo a seguir, você já vê no centro do círculo a linguagem escrita, e isso se refere realmente à sua produção escrita, né? A gente acha que é muito fácil, mas existe uma série de competências e habilidades que você tem que ter conhecimento para que seu texto ele fique o mais coeso possível. Se a gente for olhar aqui, o primeiro já é aquele que a gente vai estudar, que é a pontuação, mas também você tem que ter conhecimento sobre a acentuação, sobre a ortografia, a coesão, a coerência, a tipologia, o gênero, o sentido, a revisão, a reescrita e o discurso. Talvez a gente se alongue um pouquinho, então a gente vai dividir essa aula de hoje em dois vídeos, beleza? Vamos para frente. Mas antes, será que você consegue diferenciar língua de linguagem? Ou você acha que os dois é a mesma coisa? Vamos fazer um testezinho aqui rapidinho. Nesse próximo slide, você vai poder observar ali 4 imagens em que você vai pensar um pouquinho e falar para a gente, no caso, pensar, né, se seria linguagem ou exemplo de língua, beleza? Vou contar aqui 3 segundos. Pronto. Se para qualquer uma dessas você respondeu como sendo exemplo de língua, infelizmente você errou, né? A língua ela é mais abstrata, né? Ela só se realiza quando você fala, quando você escreve, com exceção da língua de sinais, o Braille, né? Que é um pouco diferenciada em relação a isso. Mas todo o restante, qualquer manifestação da língua, você chama de linguagem. Eu tenho primeiro aqui o exemplo do alfabeto hebraico. Então, o que você vê é a linguagem escrita da língua hebraica, né, do povo hebraico. Logo do lado você vê aqui manifestações corporais. Então, também uma expressão da língua, né? No caso, seria uma linguagem corporal. Nesse outro caso, a pintura também é uma forma de expressão, de comunicação, no caso, a pintura. E também os emojis, né? Seria uma outra forma de linguagem, a linguagem por meio de imagens, que ela representa aquilo que determinada pessoa quer falar, quer expressar. Então, a língua, como a gente pode ver aqui, né, é um conjunto organizado de elementos que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. Exemplo, né, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua de sinais, no caso o Braille. Então, isso tudo é exemplo de língua. Tranquilo? Quando ela se realiza, quando ela se manifesta, quando ela é expressada, aí nós temos a linguagem. Olha o que é que diz aqui. É o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Sempre que você quer interagir com outro, a gente utiliza a linguagem. No caso, a linguagem escrita, a fala, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, a pintura, a música e as expressões corporais, né, como no caso a dança, beleza? Lembrando que a linguagem ela ainda tem 3 classificações. Ela pode ser a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Vamos ver cada um aqui.
A linguagem verbal, o que é que ela diz? É aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, aquela que é verbalizada, seja por meio da escrita, seja por meio da voz. Exemplo 1. Letícia jamais desconfiou da situação. Tanto eu estou lendo, né, como ela está escrita, então é um exemplo de linguagem verbal. No exemplo 2, silêncio, por favor, né, também é uma linguagem escrita, então ela faz parte do tipo de linguagem verbal. Pessoal, se não for escrita, se não for falada, aí vem a segundo tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal. O que é que ela diz aqui? É outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia. Ela utiliza de outros meios comunicativos como placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. Olha aqui no exemplo 1, né? Aqui a gente vê alguns gestos de personagens, então isso é linguagem não verbal. No exemplo 2, a gente vê que também alguns emojis, né, fazendo alguns sinais que querem retratar algo, e claro que depende da situação em que ela foi colocada, né? Então, a linguagem não verbal é aquela que você utiliza o quê? Imagens, som, simbologias, né? Tudo aquilo que não é escrito nem é falado é a linguagem não verbal. Professor, mas eu posso misturar as duas? Pode, aí chega a linguagem mista, né? O que é que ela fala? Quando usa palavras escritas e figuras ao mesmo tempo, ou mistura as duas formas de algum modo. Por exemplo, aqui nós temos tanto imagens, como nós temos também o que? A parte escrita, né? Então aqui é um tipo de linguagem mista. No exemplo 2, mesma forma, a gente tem aqui, né, um emojizinho com a máscara e o nome Keep Your Distance, né? Ou seja, mantenha sua distância ou mantenha-se distante, né? Então aqui é um exemplo de linguagem mista, beleza? A gente fez um pouco nessa retomada sobre a linguagem, sobre a língua, até porque a gente vai utilizar muito isso em relação à parte escrita, que é o nosso assunto aqui do nosso segundo vídeo, né, que seria a pontuação, beleza? A gente vai dar uma pausa agora, lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, a gente vai disponibilizar isso daqui, né, em 3 formatos, em gravação, em PDF. Se mesmo assim você ainda permanecer com dúvidas, você pode, durante a semana toda, entrar em contato com a gente, que nós iremos tirar suas dúvidas. Tranquilo? A gente vai dar uma pausa agora, já já a gente volta com o próximo vídeo, com o assunto propriamente dito, que é a pontuação, né, os tipos de pontuação. A gente vai estudar aqueles mais pertinentes àquilo que a gente está estudando no momento. Tranquilo? Um abraço, até mais. Então, sétimo no A, sétimo no C, estamos de volta com a segunda parte dessa aula, que é sobre pontuação. E a gente vai tratar especificamente sobre a representação de sentimentos, de entonação da fala, de expressões, de ações, e isso tudo na parte escrita. A gente sabe que falando é uma coisa, quando você vai escrever é outra totalmente diferente, e nós precisamos aprender como empregar esses sinais de pontuação para representar melhor aquilo que a gente faria se estivesse falando face a face com outra pessoa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente durante toda a semana, caso você não consiga ter um entendimento sobre o conteúdo, beleza? Vamos lá, pontuação, o que é que ele diz? Indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita, né? Então ele te encaminha, ele indica como seria a fala através da escrita. Ao exemplo, que pena, por que está tão triste? Comprei 2 coisas, salgado e bolo. Então, se a gente for ver, a única forma da gente representar a nossa fala por meio da escrita é usando os sinais de pontuação, porque ele retrata ali fielmente, né, como seria as nossas ações, o nosso falar
de uma pessoa para com a outra. Olha os tipos de pontuação. Existem 3 tipos. Ah, professor, sério? Exato. Cada tipo desse tem uma série de pontuações. Tem aquelas que indicam que a frase ainda não foi concluída, ou seja, durante a construção do diálogo, ali do texto, né, da fala representada pela escrita, nós podemos usar diversos tipos de pontuação. Por exemplo, a vírgula, o travessão, parênteses, ponto e vírgula, 2 pontos e as aspas. Existe também os sinais de pontuação que indica que o discurso acabou, ou parte dele, né, no caso de um parágrafo, ou todo o discurso, ou todo o texto, e ele é representado pelo ponto final. A gente vai descobrir também que não é só ponto final, tem um ponto final de parágrafo e o ponto final de continuidade. A gente vai descobrir lá na frente como é reconhecido cada um deles. E por fim, o terceiro tipo de pontuação é os que indicam intenção ou um estado emocional, né? Um sentimento, uma expressão de interjeição. Como é que seria utilizado isso na escrita? Por meio do ponto de exclamação, ou do ponto de interrogação, ou das reticências. Tranquilo até aí? A gente vai estudar alguns, é claro que não podemos estudar todos, porque alguns outros dependem dos conhecimentos de vocês sobre a sintaxe, né? Como a gente não viu tudo aquilo seria necessário para abordar alguns pontos aqui, algumas pontuações, então a gente vai utilizar aquelas que são mais fáceis para o nível de conhecimento que vocês já têm. O primeiro é o 2 pontos, né? No caso, 2 pontinhos. Como é que ele é utilizado? O primeiro caso é quando introduzem fala no discurso direto, ou seja, quando você vai retratar o diálogo, né, ali fielmente. Exemplo: a aeromoça disse, 2 pontos, travessão, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave, tá? O segundo caso, quando introduzem uma citação, ou seja, quando você quer expressar alguma coisa ou um pensamento de uma outra pessoa. Ao exemplo, diz Mônica Hector em Manual da Semântica, 2 pontos, a aceleração do moderno impõe o repensar da ciência, ponto final. Né? E o terceiro caso é quando introduzem uma explicação, enumeração, resumo ou consequência do que se disse antes. Exemplo, Gol, 2 pontos, o carro mais vendido da história. Né? Então ele está explicando algo que ele já falou anteriormente. Então, esses são os 3 casos mais conhecidos para você utilizar os 2 pontos, tá? A gente está sendo um pouquinho rápido para o que o vídeo não fique tão longo. O segundo tipo são as reticências. Como é que a gente usa? Primeiro caso, para interromper um pensamento de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado ou que ele imaginasse. Exemplo, nada disso teria acontecido se você sabe, né? Então ele não precisou colocar, ele deixa que o leitor ele possa pensar um pouquinho. Segundo caso, para indicar hesitações comuns na oralidade. Exemplo, não sei se você vai, mas, não sei, penso que será muito bom. Então, a hesitação na fala, na escrita você utilizar reticência. E por fim, em trechos suprimidos de um texto. Ou seja, quando você não quer colocar todo um texto de determinada pessoa, de determinada pesquisa, você coloca entre parênteses os 3 pontinhos e dá a entender que ali, antes do início daquele que você está escrevendo, indicaria ou teria um outro texto antes dele. Exemplo, dada a gravidade dos acontecimentos, em um último gesto, Collor reivindicou. Né? Então, dá a entender esse sinalzinho que antes teria um texto ou uma frase ou um pensamento anterior. Beleza? O próximo sinal de pontuação é o parênteses. Em que circunstância ele é utilizado? Para fazer comentários ou intercalações acessórias. Como assim, professor? Olha o exemplo. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Eu acho. Ou seja, quando você quer colocar um comentário seu depois, ou alguma frase que queira intercalar, ou que queira utilizar como acessório, você pode colocar o parênteses. O segundo caso é indicações bibliográficas, ou seja, quando você quer indicar algum livro de alguém, um trecho, olha o exemplo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
esse trecho é o que? É da Bíblia, né? De João 8, 22. Então, se ele quer indicar, ele coloca entre parênteses. Por fim, nas indicações cênicas de peças de teatro. Ou seja, né, quando você quer retratar ali algum acontecimento entre os personagens que estão contracenando. Olha aí. Tomás, eu tenho direito. Flávio, não, eu que tenho. Aí, entre parênteses, ele coloca aquilo ali que estaria acontecendo, né, se você não tivesse lendo, tivesse ali assistindo. E os dois se agarraram e se esbofeteavam. Então, a gente utiliza, né, o sinal de parêntese para tudo isso. Tranquilo? A gente vai ver mais um, que é aspas, e a gente depois fecha esse vídeo e vai para o terceiro vídeo para não ficar tão longo quando a gente for enviar para vocês. O terceiro tipo são as aspas. O que é que ele diz? Para iniciar e fechar uma citação. Exemplo, o amor, ou o Senhor, mire, veja, isso que me alegra um montão. Né? Então ele quer colocar ali uma citação de alguém ou algo que ele queira ali enfatizar, então ele coloca as aspas. Segundo exemplo, intenção de indicar ironia ou destacar algum termo. Burra como uma porta. Um amor. Mário de Andrade, né? Está ali destacando o termo amor. E por fim, quando no texto surgirem neologismos, gírias ou estrangeirismos. Neologismo seria palavra nova, arcaísmo, palavras que você não usa mais, gírias são aquelas do dia a dia que você conhece, e estrangeirismo são palavras que a gente aportuguesa, né? A gente traz português ali determinadas palavras utilizadas no estrangeiro. Exemplo, a babysister e o barman marcaram o encontro no hall do edifício, né? Então ele coloca ali em evidência algumas palavras que a gente acaba adotando, mas que não são de origem de língua portuguesa, e sim, né, de outros países. A gente vai dar uma pausa no segundo vídeo e no terceiro a gente volta com o complemento dos outros sinais de pontuação. Tranquilo? Um abraço. Então, sétimo ano A, sétimo ano C, estamos de volta com o sinal de pontuação e a gente vai dar continuidade. Agora é o sinal de travessão, né? Se você for ver, é um tracinho um pouco alongado que fica no meio da escrita do seu texto, né? No caso, você vai começar ali a escrever uma frase, então ele fica um pouquinho antes. Como é que a gente usa a travessão? Para indicar a fala inicial ou final e a mudança de interlocutor no discurso direto. Sempre que você for fazer a transcrição de um discurso, de um diálogo, a gente chama de discurso direto, e você inicia sempre com um sinal de travessão. Lembrando que antes tem os dois pontos, né? Você não precisa de pílulas. Aí a outra pessoa, que pílulas? Né? Então sempre utiliza a travessão. Por fim, para enfatizar frases ou expressões. Ou seja, você pode colocar aspas, mas também pode colocar o termozinho entre dois travessões que você acaba enfatizando determinada expressão. Exemplo, foi poeta, sonhou e amou na vida, né? Álvares de Azevedo, ele faz ali o que? A enfatização da palavra sonhou. O próximo é a exclamação. Como é que a gente usa isso? Usado após interjeição ou em frases exclamativas expressando ordem, pedido, emoções em geral. Exemplo: ah, uau, que lindo. Isso são exemplos de interjeições, né? Se a gente for olhar aqui a tirinha, como o mar é lindo, está indo embora. E essa obediência. Então, quando a gente quer expressar ali algum pedido, né, alguma emoção, a gente utiliza a pontuação de exclamação. O próximo é usado em frases interrogativas diretas, indagações ou perguntas. Exemplo: como vai você? Que horas são? Quanto você tirou na prova, Alice? Né? Então são questionamentos, são perguntas para uma outra pessoa. Olha aqui a tirinha. Ei, todo mundo! Época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Né? Então, aqui nas tirinhas também a gente utiliza o sinal de interrogação, a pontuação,
quando a gente quer expressar uma pergunta. Por fim, o ponto final, como eu falei para vocês, que ele pode ser ali continuativo, pode ser sinal também, né, de final de parágrafo. Como é que a gente utiliza o ponto final? Para indicar o fim de uma frase declarativa e imperativa, né? Declarativa, quando você afirma ou quando você nega. Imperativo, quando você exprime ali uma ordem, um pedido ou um conselho. Exemplo, posso ouvir o vento soprar. É a declaração, né? Ele está dizendo, está afirmando que ele pode ouvir ali o vento soprar. Venha logo aqui, né? No caso, está exprimindo, né, ali uma ordem, né? Venha logo aqui. Então, nesse caso, você utiliza o ponto final. Usado também em abreviaturas. Exemplo, fevereiro, né? Abrevia-se FEV e o ponto final. E senhor, SR, pontinho, né? Coisa que a gente já viu lá nos pronomes de tratamento. Pessoal, mas como é que eu vou saber que o ponto é final, que ele é continuativo ou que ele é ponto de parágrafo? Fácil, né? O ponto final é quando acaba tudo. Quando acaba todo o texto, que não tem mais parágrafo, então é o ponto final. O ponto de parágrafo, né, ele já o quê? Quando termina o primeiro parágrafo do texto em que você está com ele em mão. E o continuativo é aquele, né, que está no meio, que está logo depois do ponto do parágrafo, beleza? Então, assim, esse primeiro ponto aqui, né, até coloquei. Ponto de parágrafo, aquele depois de curto, linha 3. Então, esse daqui é o ponto de parágrafo, é o primeiro ponto, né? Logo depois da primeira conclusão do período. O ponto continuativo é depois de quando, lá na linha 6, seria esse pontinho aqui. Né? Então, esse pontinho aqui ele indica o quê? Que está continuando ainda, não é o ponto final, né? O ponto final seria o que é aquele depois de discussão, no final do texto, lá aquele último ponto. Então esse seria o ponto final, tá? Cuidado com isso daqui, porque isso aqui pode ser questão de prova. Então, obrigado pela atenção. A gente vai enviar para vocês, como eu tinha falado antes, todo esse material. Lembrando que se você não faz parte ainda da nossa turma do sétimo ano, sétimo ano C pelo Google Classroom, você envia o seu e-mail que a gente te envia um convite e lá tem todo o material disponibilizado para o seu acesso, tá? Junto com esse vídeo aqui, os materiais que a gente vai enviar, a gente também já vai enviar um outro link de avaliação sobre o conteúdo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar sanar a sua dúvida da melhor forma possível. Um abraço e até o próximo conteúdo. Tranquilo? Até mais.